essa é a primeira parte, definição. Bom, aí quando o cliente começa a operar, aí a gente tem uma situação que é quando, no momento em que o cliente ele quer realizar alguma operação que esteja fora do perfil do cliente. Isso é permitido. Então, aqui a gente ressalta novamente, o cliente pode operar qualquer produto, qualquer operação, mesmo que esteja fora do perfil do cliente. Entretanto, quais são os requisitos nessa situação? Na primeira vez, antes da primeira vez em que o cliente for operar aquele produto que esteja fora do perfil, o participante tem que alertar, antes que aquela operação ela seja executada, de que aquela operação ela está incompatível com o perfil do cliente. Então, tem que comunicar e, na sequência, tem que obter uma declaração de ciência do cliente. Então, aqui, esse primeiro item é o artigo 6º da Instrução 539. Isso é uma única vez naquele produto. Não quer dizer que, às vezes, subsequentes em que o cliente operar aquele mesmo produto, o participante tenha que ficar fazendo essa comunicação antes de ele operar. Então, daí que vem aquele mito que eu falei logo no início, de assim, a cada operação eu tenho que ter uma ciência do cliente. Não. A norma pede que essa ciência ela exista uma única vez. É no momento que ele for realizar a primeira operação e depois é uma comunicação periódica, que é o item 2, que aí mensalmente ela deve comunicar, né, quais foram essas operações. Aí aqui no caso, né, novamente aqui destacando que essa comunicação tem que ser específica, então ela tem que ser capaz de demonstrar ao cliente, né, qual que foi a operação que esteve fora do perfil de investimento, ou ainda, num caso de um modelo que é baseado na característica da carteira do cliente, que aí são outros modelos de suitability, em que o cliente, por exemplo, o cliente pode operar qualquer produto, mas existem restrições, né, do percentual daquele produto dentro da carteira do cliente, ou o cliente pode operar qualquer produto, mas existe, por exemplo, um nível de volatilidade da carteira ou de risco da carteira que é atribuída a algum perfil. Então, nesse caso, a comunicação ela tem que informar que, por exemplo, houve alguma extrapolação desses limites. Então, se para um determinado perfil é associado a algum nível de risco, que a carteira do cliente extrapolou aquele nível de risco do perfil. E, no caso de recomendações, não se pode recomendar produtos que estejam fora do perfil do cliente. Então, esses são os 3 requisitos por parte do participante. E a ordem, logicamente. Numa situação em que o cliente não quer responder o perfil de investimento, não quer fornecer o perfil, então o cliente fica sem perfil. Então, é o cliente sem perfil. O participante não pode definir algum perfil de investimento nessa situação. Então, é o cliente que vai ficar sem perfil de investimento. Então, nesse caso em que o cliente não tem o perfil de investimento, o que o participante tem que fazer? Novamente, antes de iniciar qualquer operação com um produto específico, o participante tem que alertar e obter essa declaração de que o cliente está ciente de que ele não tem perfil. As operações mensalmente têm que ser comunicadas e também não se pode recomendar fazer qualquer tipo de recomendação de produto, já que o cliente não tem o perfil. Então, essa é uma derivação. Então, esses são os pontos de suitability. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Posso indo na sequência? Bom, o segundo processo aqui é o processo de cadastro. Esse processo de cadastro, ele ainda hoje, ele tem várias dúvidas, né? Então, o mercado tem várias dúvidas, especialmente em relação a modelos mais alternativos, mais flexíveis de cadastro. Então, essa é a principal dúvida no mercado. Em primeiro lugar, o que eu queria destacar após o IPN, a B3 divulgou alterações nos modelos de contrato. Então, tem um ofício circular que foi divulgado logo após o IPN, em que ela alterou
o conteúdo mínimo desses 4 contratos, né? É o contrato entre o participante e instituição intermediária estrangeira. Aí aqui esse contrato é para o investidor não residente em cadastro simplificado. O contrato de intermediação, um contrato novo pós-IPN, que é o contrato de carrying broker, que nós chamamos, que é manutenção de posições em aberto em liquidação. Isso não é aplicável para todos os participantes, isso depende do modelo do participante. E, por fim, esse 4 também, dependendo do participante, a gente tem o contrato de repasse. Basicamente, o que teve de alteração foi no contrato de intermediação. Esse foi o contrato em que se teve a alteração mais relevante, que ela incluiu uma hipótese de clientes que depositam garantias no exterior. Então, lá o ofício ele destaca um item novo referente a essa situação. E aí, a B3 ela também divulgou nesse mesmo ofício os prazos de atualização desses contratos, que não é imediato, então é conforme as atualizações cadastrais dos clientes. Então, no caso, se o cliente não tem depósito de garantias no exterior, que é a situação mais comum, todos esses contratos podem ser atualizados em até 2 anos, na medida que os cadastros forem sendo atualizados. Então, é essa abordagem que também nós vamos fazer na auditoria. Então, a gente vai analisar esse contrato novo se já estiver dentro do prazo de atualização cadastral após 28 de agosto de 2017. Então, à medida que os clientes forem atualizando o cadastro, esse contrato ele tem que ser ajustado. Isso em até 2 anos. No caso de clientes com garantias no exterior, esse prazo ele é mais curto, ele é de 1 ano. Então, ele pode ser feito também durante as atualizações cadastrais, porém, aqui esse prazo máximo não é de 2 anos, e sim de 1 ano. Okay? Outro processo que o mercado também tem bastante dúvida é o que a norma chama de sistema alternativo de cadastro. O sistema alternativo de cadastro é qualquer processo de cadastro que se dispensa a documentação do cliente, dispensa assinaturas, dispensa, por exemplo, adesões a termos de contrato ou até mesmo preenchimento dos dados cadastrais do cliente. Então, é aquele modelo de cadastro que, por exemplo, os dados cadastrais do cliente, eles são obtidos por meio de bases de dados, ou públicas ou privadas. Então, por exemplo, o dado do cliente vem de uma base do Serasa, né? E aí todas as validações, elas consideram essa base de dados para aferir a acurácia, a precisão daquele dado. Modelos em que não se tem assinatura do cliente, então existe uma autenticação, ou essa própria validação, ela já é um dos passos do cadastro. Então, todos esses modelos de cadastro é o que a norma chama de sistema alternativo de cadastro. Então, o sistema de alternativo de cadastro ele não tem nenhum requisito distinto do cadastro tradicional. Ele segue os mesmos requisitos. A única diferença aqui é que a forma do cadastro é diferente. Então, consequentemente, os controles, os processos, eles são ajustados conforme esse modelo alternativo. Então, aqui o que a gente destaca aqui? O sistema alternativo de cadastro, ele também tem que ser capaz de identificar, de conter todos os dados requeridos pela norma. Aqui a gente está falando do conteúdo, da data, do horário, se aquela informação vem de alguma base de dados, então qual que é a origem daquele dado, ou se o dado ele é fornecido pelo cliente, então esse dado ele tem que ter a identificação de que foi fornecido pelo cliente, que aí é o usuário, o login do cliente, dependendo da ferramenta. Essa trilha tem que ser retida, né, pelo prazo de 5 anos. O sistema alternativo ele tem que ser capaz de demonstrar em qualquer data qual que era o cadastro do cliente vigente naquela data. Então, como não se tem uma documentação cadastral, um histórico, então esse sistema alternativo ele tem que ser capaz de retroagir ou de demonstrar numa determinada data qual que era o cadastro do cliente. Inclusive,
quais eram as versões dos contratos que os clientes assinaram naquela data. E, por fim, dependendo do modelo de cadastro, existem algumas validações, existem pontos de aprovação ou de análise no fluxo de cadastro. Então, aqui também, o sistema alternativo ele tem que se atentar para esse tipo de controle. Então, dependendo do modelo alternativo de cadastro, existe uma validação daquele dado cadastral e, dependendo daquela validação, por exemplo, tem participante que ele vai para um processo tradicional ou reprova o cadastro daquele cliente, ou ele só vai ser aprovado mediante algum requisito mínimo. Então, em geral, é algum indicador de acurácia, de precisão, né, dos dados cadastrais. Então, por exemplo, se o CPF for inconsistente, o participante vai para um processo tradicional. Então, esses pontos de validação, esses pontos de controle, eles também têm que estar claros. E, nesse caso, quando se tem alguma divergência, alguma inconsistência, como que isso vai ser tratado? O sistema alternativo de cadastro, ele não tem um modelo único, ele não tem um padrão, né? Mas, basicamente, o que a gente tem ou os dados cadastrais eles são obtidos por meio de bases públicas, ou são preenchidas, fornecidas pelo cliente em alguma ferramenta eletrônica. E também a gente tem um modelo que não existe qualquer assinatura em documentação cadastral do cliente. Então, aqui a gente está falando de autenticação do cliente mediante usuário e senha, uma assinatura digital. Aqui também o sistema alternativo de cadastro, né, ele não precisa ser adotado para todos os participantes. Então, aqui também, isso é um ponto importante, porque quando esse modelo for submetido à CVM, esse modelo pode ser aplicado para uma parte da base dos clientes, não precisa ser para todos. Então, o que a gente vê, né, mais comum no mercado é esse processo ele ser aplicado, por exemplo, para o varejo, né? Porque aí você tem capilaridade geográfica, você tem distribuição e tal, e para algumas outras categorias de cliente, o participante opta por manter algum processo mais tradicional. Então, isso pode ser feito também, não há restrição nenhuma. Então, isso também nas auditorias, a gente faz essas perguntas para o participante, porque aí, dependendo desse modelo, esse teste ele tem que ser aplicado para amostras específicas dentro da auditoria. Bom, a parte de ordens, o Marcos já falou no início. Então, aqui, né, então, essa tolerância aqui de 7%, ela vai ser aplicável para as auditorias operacionais somente de participantes de negociação. Tá? Então, tudo que é segmento de balcão, renda fixa, esse percentual não se aplica. Bom, outro processo, o terceiro processo que existe mais dúvidas no mercado, que é como se usa a conta-erro. Então, as principais situações são essas três que a gente tem visto, que é a utilização indevida da conta-erro, geralmente por uma finalidade que não é erro operacional. Então, o primeiro ponto mais comum é o uso da conta-erro, né, como uma conta que é para fomentar a liquidez de determinado mercado ou determinado ativo. Então, se usa, por exemplo, a conta-erro para fazer a formação de preço na abertura de algum mercado, geralmente mais ilíquido, né? Então, isso a gente tem, por exemplo, no mercado agrícola, que isso é bastante comum. Então, a gente identifica bastante nas auditorias essa situação. Aí, aqui no caso, formação de preço, né, para abrir o mercado, dar liquidez, da ponta de liquidez para o cliente, isso não é erro operacional. Isso é característica de facilitation, client facilitation. Então, nesse caso, esse tipo de atuação, ela não pode ser feita na conta-erro, e sim numa conta específica para essa finalidade, que é uma conta de pessoa vinculada, que é uma conta de facilitation ou, às vezes, é uma conta de carteira própria do participante.
ou, às vezes, do conglomerado, quando a gente tem uma corretora que é ligada a um banco, por exemplo. O segundo exemplo mais comum de uma utilização indevida da conta-erro é um erro operacional. Entretanto, ao invés de ser lançado na conta-erro, ele é lançado numa conta de carteira própria. Aí, aqui, é com a finalidade de não demonstrar que houve um erro operacional. Então, como princípio, tudo que está na conta-erro é erro. Então, para não demonstrar que aquilo foi um erro, às vezes aquela operação é lançada, por exemplo, numa conta de facilitation ou de carteira própria. Então, aqui no caso erro é conta-erro. Então, tudo que é erro tem que ser lançado na conta-erro. E aí a gente tem a situação contrária, que não quero demonstrar que eu operei na carteira própria ou não quero demonstrar que eu fiz o facilitation. Então, por isso, eu escondo essa operação na conta-erro. É essa situação inversa. Aí, aqui a conta-erro só pode ser usada para lançamento de erro, não pode ser usada para outra finalidade. Então, se a operação é carteira própria ou facilitation, tem que ser lançada nessas contas e não na conta-erro. Então, essas são os erros, né, mais comuns de utilização da conta-erro. Tá? Outro ponto também, aí aqui peço desculpas que isso aqui está um pouco falhando aqui. Bom, aqui o item 46 do roteiro básico, né, no roteiro vigente, que são aquelas informações que todo mês o participante tem que calcular os indicadores de negócios de pessoas vinculadas e de carteira própria, que várias corretoras, né, reclamam, poxa, a gente não consegue chegar no mesmo número, está dando diferença, já bati operação por operação, cliente por cliente, o número não tá coincidindo. Então, o que nós decidimos? Nós decidimos que, a partir de janeiro, nós vamos fornecer esses indicadores para cada um dos participantes. Então, todos aqueles indicadores de negócios de pessoas vinculadas e de carteira própria, em todos os segmentos de atuação, né, de cada participante, nós vamos enviar mensalmente para vocês. Então, o que nós vamos fazer? A primeira leva de informações nós vamos enviar no final de janeiro, início de fevereiro. Né? Por quê? Porque o novo roteiro básico ele estabeleceu que o site do participante tem que divulgar os últimos 3 meses. Então, considerando esse período de 3 meses, no primeiro fornecimento, nós vamos informar os últimos 3 meses para vocês. Então, nós vamos enviar os dados de novembro, dezembro e janeiro. Então, acabando o mês de janeiro, nós vamos emitir essa informação para cada um de vocês. Aqui, para o cálculo dessa informação, o que nós vamos considerar? 2 fontes de informação. Tudo que no SINCAD, o Sistema de Cadastro da B3, está marcado como pessoa vinculada, então, todos os cadastros marcados como sendo de pessoas vinculadas naquele participante, esses vão entrar no cálculo do indicador. E uma segunda informação, que são os profissionais que estão cadastrados no GHP, né, o Sistema de Habilitação, de Certificação de Profissionais. Por quê? Porque, considerando que são os profissionais vinculados ao participante, então a gente entende que são as pessoas vinculadas ao participante, então nós vamos considerar essas 2 bases. Sim? Então, Hanna, esse item 2, para mim, fica um pouco confuso, né? Por exemplo, eu posso ter no GHP profissionais de um PN, tá? E eu posso ter profissionais, como, por exemplo, no nosso banco, que são profissionais de custódia, ou seja, eles não intermediam, são apenas custodiantes, né? Estão todos no GHP, só que quem está na parte de custodiante não é uma pessoa vinculada. Isso. Aí, aqui nesse caso,
existem algumas situações, né? Porque assim, a gente não tem como de antemão prever, né, como cada participante usa o GHP. Por quê? Porque assim, o GHP ele é de um participante específico, né? Então, cada acesso no GHP... Então, quando nós olhamos o GHP, né, de determinado participante, o conceito o que existe lá no GHP são os profissionais vinculados àquele participante. O que a gente tem no mercado outros usos para o GHP, né? Então, por exemplo, a gente tem participante que usa o GHP para controlar a certificação da instituição inteira, do conglomerado inteiro. Mesmo que sejam pessoas que não atuam no dia a dia naquela atividade. Por quê? Porque em algum dia, quando eu precisar de alguém dentro daquela área que esteja certificado, eu tenho uma base centralizada, eu tenho um repositório centralizado, onde eu consigo identificar todas essas pessoas. Então, eu não tenho como saber que o participante usa o GHP para essa finalidade, porque essa não é a finalidade do GHP, né? O GHP ele é um repositório dos profissionais que atuam em áreas que estão sujeitas à certificação e que atuam, ou se não atuam, estão pelo menos naquela área e podem vir atuar. Então, nesse sentido, existe uma informação, né, no GHP se aquele profissional atua ou não atua, né, naquela função. Então, nesse caso, todos que estão no GHP, eu parto da premissa de que são pessoas vinculadas ao participante e que estariam dentro desses indicadores, né? Aí, no caso, o que nós vamos ver? A gente vai sempre trabalhar mensalmente com essa informação. O que nós vamos avaliar na auditoria? Se essa informação ela é adequada. Então, o que nós apontaríamos eventualmente numa auditoria? Se eu identifiquei, por exemplo, pessoas vinculadas que não estavam cadastradas no sistema da B3 com pessoas vinculadas, ou vice-versa, né? Porque isso automaticamente vai gerar um número inconsistente. Gera a possibilidade de se ter um número inconsistente caso essas exceções tenham operado naquele mês. E também, o que nós vamos avaliar também é se aquela informação está disponível no site do participante e é mantida atualizada. Então, nas auditorias, nós não vamos mais testar um número em si. O que nós vamos testar o participante disponibiliza essa informação? Aí, a informação tem que ser compatível com o que nós enviarmos. E segunda, as bases fornecidas pelo participante estão consistentes, ou seja, tudo que o participante informou no SINCAD, tudo que ele informou no GHP, essas bases de dados estão consistentes? Então, essa que vai ser a nossa avaliação daqui para frente. E aí nós vamos tirar, digamos, essa discussão, né, de onde que está essa diferença entre o número, né, calculado, né, pela auditoria e o número calculado, né, por alguma área do participante. Porque essa informação, ela é uma informação dinâmica. Ela muda toda hora. À medida que você tem funcionários entrando e saindo, mudando de área, pessoas vinculadas operando ou não, esse número é dinâmico. Então, esse número, para ele ser um número correto, adequado, esse é o controle do participante, é manter essa informação atualizada. Aí o cálculo deixem com a BSM, que aí a gente faz esse cálculo. Da mesma forma que a gente compartilha os alertas de ofertas, de PLD, a gente vai compartilhar esse cálculo com vocês. Ok? Então, aqui a nossa expectativa é que o participante mantenha essa informação atualizada, porque é essa informação que nós vamos considerar para gerar os indicadores para cada um de vocês. E aí, isso na avaliação da auditoria, a gente vai avaliar esses pontos que eu destaquei. Tá, obrigado, Rani.
Leonardo da UFC. Hoje a gente publica no site alguns relatórios a respeito do percentual, dos vinculados, enfim. A informação que vocês vão passar, que a BSM vai passar, é só do número absoluto ou vocês vão gerar esse tipo de relatório que hoje a gente publica no site? A gente vai gerar um número absoluto, mas o participante pode pedir a qualquer momento as bases de dados que foram consideradas. E a gente fica desobrigado a publicar o relatório, só o número absoluto? É o número de cada um dos indicadores. Né? Aí é um número que assim, vai depender se aquela situação aconteceu ou não. Então, por exemplo, tem indicador que é específico de carteira própria. Então, se naquele mês não houve operação de carteira própria, o número vai ser 0. Né? Ou se tem um determinado... Então, por exemplo, eu tenho um participante que só opera no segmento Bovespa. Então, logicamente, esses indicadores a gente não vai ter para o segmento de derivativos. Então, a informação ela vai considerar as operações que foram executadas, realizadas debaixo do código daquele participante. Tá? Ainda sobre pessoas vinculadas, uma outra mudança a partir de 2018, a gente tem um apontamento que são as operações de pessoas vinculadas que foram realizadas em outros participantes. Então, isso é um ponto que ele é colocado no relatório, né? Mas como é um ponto que não é passível de ser identificado previamente pelo participante, pelo intermediário, isso consta do relatório, mas não tem pontuação. Esse ponto, a partir de 2018, não vai mais constar do relatório. Nós vamos enviar essa informação por meio de ofício, assim que identificado. Então, ele sai do relatório e vai ser comunicado via ofício. Né? E, de qualquer forma, esse item ele não tinha pontuação na classificação aqui desse processo. Outro ponto, outro assunto. Certificação de profissionais. Aqui também é um assunto que... Só voltando, desculpa. Claro. Nós precisamos continuar enviando mensalmente a base de vinculados para vocês? Isso muda ou não? Em relação a vinculados? Não, na verdade, hoje não tem esse requisito de enviar a base de pessoas vinculadas. O que alguns participantes nos pedem é que, como existem pessoas vinculadas que não têm conta naquele participante, caso venham a operar, né, por intermédio de uma outra corretora, eles não serem identificados exatamente porque eles não constam em nenhuma dessas bases. Então, alguns participantes que têm essa situação mandam uma relação à parte. Então, o participante que tiver essa situação, ele pode continuar enviando essa informação. Agora, como regra geral, o que a gente considera é SINCAD mais GHP, né? Porque essa situação é uma situação específica. Mais alguma pergunta sobre esse tema? Bom, então aqui na sequência, falando de certificação de profissionais. Então, aqui a certificação de profissionais, hoje a gente tem essas áreas que estão aí. Então, a B3 recentemente ela divulgou alguns tipos de certificação mais restritas, de liquidação, de custódia e de registro. Aqui, a avaliação da certificação, ela considera 3 aspectos de início. Então, em primeiro lugar, todos os profissionais informados no GHP, nós partimos da premissa de que eles estão sujeitos à certificação. Então, essa é a primeira informação que é considerada na avaliação desse requisito. Em segundo lugar, nas auditorias, nós levantamos quais são as atividades desempenhadas pelos profissionais dentro de cada área. Então, isso é um dos itens de levantamento. Então, a gente pergunta para vocês, né, quem são as pessoas e o que cada uma dessas pessoas desempenham de atividade, porque aí, a partir daí, nós avaliamos, né, contra o manual de certificação da B3 se aquela atividade é sujeita ou não à certificação. E, por fim, uma análise dos acessos a sistemas. Então, sistemas que possuem atividades, transações que são ligadas a atividades que estão sujeitas à certificação, nós também fazemos essa primeira análise.
Aqui já tem uma pergunta aqui, se os profissionais que atuam no segmento, nos serviços oriundos da CETIP, por exemplo, guarda física, serão submetidos ou que a certificação vai ser aplicável a esses profissionais. Não. Certificação, por enquanto, é só no segmento bolsa. Então, o segmento balcão, o segmento CETIP, por enquanto, essa regra não foi estendida. Tá? Então, esse de início são os aspectos que nós consideramos. Aí existem várias situações específicas que aí, dependendo dessa situação, a certificação ela é requerida ou não é requerida. Então, em primeiro lugar, no cadastro de clientes. Então, eu tenho uma atividade que é de inclusão e manutenção de dados cadastrais de clientes. Como regra geral, é uma atividade que requer certificação. Aí, aqui, a certificação ela pode ser de back-office, o treinamento de cadastro, ou comercial, ou operações. Então, qualquer uma dessas certificações, ela atende esse requisito. Em que situação que a certificação não se aplica? Em determinadas instituições, existe um modelo que é o profissional que ele somente insere o dado cadastral do cliente, mas ele não faz qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de análise daquele dado cadastral, não confere cadastro, não valida informação, não checa contrato, não faz nenhum tipo de análise em relação ao cadastro. Em geral, a gente identificou esse tipo de profissionais nos participantes que têm alguma rede de agências bancárias ou que tem alguma área de atendimento aos clientes em que os profissionais, que são os atendentes, eles só capturam aquela informação e depois essa informação vai ser analisada, aí sim, numa área de cadastro. Então, esse profissional não precisa de certificação de cadastro. A segunda situação, aí geralmente é no back-office, que é geralmente na parte de conta corrente e tesouraria. A gente tem uma atividade que é o lançamento de valores manuais em conta corrente dos clientes, conta corrente gráfica. Como regra geral, a certificação requerida é de back-office ou de liquidação. Aí a liquidação é uma certificação específica para participante de liquidação. Essa certificação vai ser aplicável desde que esses lançamentos estejam ligados ao processo de liquidação. Lançamentos que são ligados somente a estornos, acertos contábeis. Então, por exemplo, é um lançamento somente de taxa, imposto de renda, um estorno de tarifa, que geralmente é algum pessoal que fica na área de contabilidade que faz esse tipo de ajuste, essa situação não requer a certificação. Outro exemplo, custódia, transferência de custódia. Aqui, toda transferência de custódia tem que ter certificação, ou de back-office ou de custódia. Aqui não tem exceção. Tá? Porque aí é movimentação de ativos, valores mobiliários que estão em nome do cliente. Eu vou descobrir onde que está o sensor aqui. Bom, outro tipo de atividade, aí aqui já falando da área de operações, negociação. Então, inclusão, alteração, cancelamento de ofertas. Como regra geral, certificação requerida é operações. E aí a gente tem duas situações que nós identificamos em que aí nesses casos a certificação não é aplicável. Então, às vezes existe um profissional que só faz cancelamento de ofertas. Então, houve algum problema no home broker do cliente, ou o cliente teve alguma contingência, então essa área de atendimento a clientes, ele tem que fazer um cancelamento, porque, por exemplo, o home broker ficou indisponível, apresentou algum tipo de problema. Essa pessoa não precisa de certificação. Eu tenho aquele profissional de risco
que ele insere ofertas para tomar alguma medida ligada a risco. Então, ele faz, por exemplo, uma zeragem, uma liquidação compulsória do cliente para regularizar alguma obrigação do cliente. Então, se o profissional que é de risco, ele faz somente essa transação, ele não é sujeito à certificação. A gente tem também uma derivação disso, que é na área de risco, que é em relação à inclusão e alteração dos parâmetros de risco. Existem, muitas vezes, aí, especialmente no caso das ferramentas de DMA, aquele profissional que só faz alteração de limite, ele só operacionaliza essas alterações de limite na ferramenta de DMA. Então, ele sempre tem um comando, né, formal de algum profissional ou da área de risco, que aí, a partir desse comando, dessa ordem da área de risco, ele faz a alteração do limite. Não precisa de certificação. Parte de prevenção à lavagem de dinheiro. Análise dos alertas das atipicidades ligadas à prevenção à lavagem de dinheiro. Independentemente da área que fizer essa atividade, seja específica do participante ou uma área do conglomerado, aqui no caso a B3 requer a certificação em compliance. Parte de faturamento, alteração de nota de corretagem, suitability, inclusão, alteração de perfil de investimento. Em nenhum desses dois casos a certificação se aplica. No caso de ordens, ainda a gente tem uma situação específica na parte de inclusão, alteração e cancelamento, que é, por exemplo, uma alteração somente do comitente ou uma alteração, por exemplo, do assessor do cliente. Aí, nesses casos, a certificação não é aplicável. Ok? No caso de alteração de dados, se for alteração de comitente ou de condições da operação e não tem a atividade de operações propriamente dita, aí, no caso, é uma certificação de back-office. Outro ponto de atenção é em relação aos profissionais que estão dentro do conglomerado. Então, aqui, dependendo da situação, nós temos requisito de certificação. Então, os exemplos mais comuns são esses 3 que estão aí descritos. Então, em geral, a gente tem um assessor, um gerente que pertence ao banco, aí é uma área comercial do banco, um segmento de wealth, private banking, que ele recebe ordens de operações no segmento de bolsa para clientes que, além de estarem cadastrados no banco, também são clientes da corretora. Então, nesse caso, ele precisa de certificação em operações. Mesmo que ele não tenha o código de operador, considerando que a atividade que ele desempenha, que é receber ordens de clientes, essa atividade a B3 solicita a certificação de operações. O profissional do comercial que faz a captação de clientes pelos canais de distribuição do banco, que capta clientes, inclusive para a corretora. Esse profissional tem que ter certificação ou de operações ou comercial. E o exemplo que eu falei do compliance, que é a parte de prevenção à lavagem de dinheiro. Aqui também, na parte de certificação, uma confusão que ela é bastante comum é em relação à parte de credenciamento. A certificação e o processo de credenciamento são requisitos distintos. Então, o processo de credenciamento, ele se aplica somente aos profissionais de operações e agentes autônomos de investimento. Então, são esses 2 profissionais que estão sujeitos ao processo de credenciamento. A certificação é pré-requisito do credenciamento, mas não são todos os profissionais sujeitos à certificação que requerem credenciamento. Então, essa é a diferença entre certificação e credenciamento. A certificação, ele é um atributo do CPF, é um atributo da pessoa, dentro daquela área de conhecimento ou da área de atuação. Isso não se confunde com o processo de credenciamento, que é feito aqui na B3, que aí o profissional é vinculado àquele participante. Ok? Hanna,
Oi? Leonardo, novamente. Oi, Leonardo. Queria fazer uma analogia para aproveitar para tirar uma dúvida. Eu posso considerar que aquelas pessoas que são que têm caráter de exceção aqui para certificação, para efeito de vinculados, também são descartados, ou seja, não atua diretamente na atividade core de intermediação? Nem sempre, porque eu posso ter pessoas que não estão em áreas sujeitas à certificação, mas seriam pessoas consideradas vinculadas, considerando a atividade ou acesso às informações. O exemplo mais comum é o profissional de TI, que tem acesso aos bancos de dados, aos sistemas, a todas as informações de clientes e de operações, mas a atividade dele não requer certificação atualmente. Então, esse é um exemplo de pessoa que não precisa de certificação, mas ele é considerado pessoa vinculada. Aproveitar, então, um exemplo, um profissional de RH, por exemplo, que só tem acesso ao GHP por conta do acompanhamento das certificações. Ele não precisa ser considerado vinculado. Porque aqui, o que diferencia basicamente se é a pessoa vinculada ou não é o acesso. É o acesso. Então, nesse caso, ele não tem acesso às informações de operações de clientes. Então, ele não precisa de certificação. Ok? Pode voltar. Sim, claro. Pode voltar um slide, por favor. É só na questão da área de Private Bank aí, nesse caso, a CPA 20 pode atender, certo? A CPA 20 ela atende, né? Então essa que eles são repassadores, né? É uma das situações em que a B3 ela definiu uma equivalência de certificação. Então, como eles não estão localizados na mesa de operações e são considerados assessores, então o CPA 20 ele é aceito como equivalente. Aí nesse caso basta fazer essa solicitação de equivalência à área de cadastro da B3. E aí a B3 considera isso como uma certificação de operações. Isso. Ok? Hanna, ainda nesse slide aí, esse primeiro item ele mudou, porque o que acontece? A gente está falando aqui de um profissional que é um gerente de relacionamento. Então ele tem o cliente. Quando o cliente vai emitir uma ordem, ele procura um trader para passar essa ordem. Então, hoje, eles têm uma certificação de comercial. Agora, eles vão ter que ter uma certificação de operações? Não. Isso vai depender da atuação desse gerente. O gerente, que é o segundo caso, que ele só faz o comercial, mas ele faz o comercial para clientes que são atendidos, por exemplo, para a corretora. A gente está falando de um exemplo que a gente tem um conglomerado, ou mesmo de um banco que é um participante de negociação. O nosso aí caso, no caso, por exemplo, é PN, né? Aí no caso, pela atividade, a B3 requer essa certificação. É que aí independe digamos, do vínculo, né? Então, você pode ter uma pessoa que o vínculo empregatício, digamos assim, é no banco, porém a atividade dele é direcionada à corretora, ou é profissional do banco, mas tem uma atuação no mercado de bolsa. Então, a partir do momento em que se tem uma atuação no mercado de bolsa, a B3, isso sempre foi assim. Isso já, pelo menos desde 2014, essa abordagem dos manuais de certificação. Então, nesse caso, ou é o comercial operações. O ponto aqui é que, se a pessoa tem a certificação de operações, automaticamente já é certificado na área comercial. Mas como esses profissionais são assessores, em geral, o que a maioria do mercado acaba fazendo é pedir a equivalência pelo CPA 20, porque são gerentes de banco, todos eles têm CPA 20. Então, na maioria das vezes, esses profissionais não fazem a certificação aqui, pedem a equivalência via CPA 20.